Eu saúdo os irmãos e os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nós na nossa caminhada, desfrutando de uma vida diária com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já estamos começando este ano, né, caminhando com o nosso Deus. E eu já quero deixar aqui para todos, né, que nos assistem, um feliz ano novo, que você tenha um ano abençoado, que o Senhor possa te abençoar, te guardar nesse novo ano. E para você que ainda não tem Jesus como Salvador, que você possa ter a oportunidade de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você venha ter, né, uma vida abençoada, um ano abençoado, se rendendo e servindo ao Senhor Jesus. E eu quero deixar para a nossa meditação apenas 2 versículos que se encontram lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 12 e o 13, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movimentavam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve-a como embriagada. Irmãos, é uma palavra maravilhosa, uma palavra bem conhecida, onde nós conhecemos a história de Ana, né? Ela, uma mulher que não tinha filhos e era frequentemente zombada por Penina, né? Que já tinha filhos. E Ana, então, desejava muito ter um filho. Então, Ana, ela corre aos pés do Senhor. Só que Ana, ela estava ali numa aflição tão grande, com o seu coração perturbado, muito triste, que ela, ao orar ao Senhor, ela não saía voz dos seus lábios. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz de Ana falando ali com o Senhor. Mesmo assim, irmãos, o Senhor ouviu Ana, né? Tanto era, né, a aflição de Ana, que ela ali, ajoelhada aos pés do Senhor, conversando com o Senhor, fazendo o seu pedido ali, o Senhor, derramando o seu coração ao Senhor, que ele olha para ela e imagina que aquela mulher está embriagada, porque não se ouvia a voz dela. Achava que aquela mulher estava ali, né? Como você vê nas ruas, muitas pessoas que bebem ficam jogadas, né? Outra hora sentadas, mas largadas, né? Bêbadas. E então, ele achou que aquela mulher estava ali bêbada, porque não ouvia a voz dela. Mas não, irmãos, ela estava ali derramando o seu coração perante o Senhor. Ela estava aflita, mas derramando o seu coração diante do Senhor, apresentando ao Senhor o seu pedido, a sua petição. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto o nosso Deus é fiel, quanto o nosso Deus, o poder dele é ilimitado. E ele ali ouve a oração de Ana. Ana não falava, né? A própria palavra do Senhor está dizendo que ela não saía a voz da sua boca, não se ouvia a sua voz. Mas o nosso Deus é tão poderoso que ele já sabia o que aquela mulher estava pedindo. O Espírito Santo já estava, né, agindo, né, e o Senhor já ouvia o que Ana estava pedindo a ele. Irmãos, muitas das vezes a gente está tão aflito, angustiado, que às vezes a gente coloca os joelhos no chão e não consegue falar com o Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, é necessário que nós colocamos os nossos joelhos no chão e apresentemos ao Senhor a nossa oração, nossos pedidos, as nossas súplicas. Apresentamos a Ele tudo que nós estamos necessitando. Porque mesmo você, não conseguindo falar ao Senhor o que nós precisamos, o que nós estamos sentindo, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo leva até o Senhor os nossos pedidos, as nossas petições ao Senhor. E Ele nos entende. Irmãos, se o nosso Deus, Ele fez cada um de nós, foi Ele que nos fez, Ele que nos formou, Ele que nos projetou, Ele conhece o nosso coração, enfim, Ele nos formou. Você acha que Ele não vai saber entender um gemido? Saber entender quando a pessoa está ali de joelho no chão, mas não consegue se expressar, não consegue soltar a sua voz e falar com o Senhor?
O nosso Deus, ele é poderoso. Foi Ele quem me criou, foi Ele quem te criou. Ele conhece detalhes do nosso corpo que nós mesmos não conhecemos. Então, não se preocupe se você está aflito, se você está entristecido, angustiado. O seu papel, o meu papel, é colocar os joelhos no chão e falar com o Senhor. Não importa se a nossa voz sai ou se é só um gemido da nossa alma. O importante é que você servimos um Deus vivo, um Deus poderoso que conhece a nossa estrutura, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração. E esse Deus, ele nos ouve. Assim como ele ouviu Ana. Ana, ela derramou o coração ali. E o Senhor concedeu a ela o que ela queria. O Senhor deu a ela um filho que serviu na casa do Senhor e que foi um grande profeta do Senhor. Então, se você estamos precisando de alguma coisa e não temos nem força para orar ao Senhor, sair da nossa boca a nossa voz, o Senhor nos ouve em pensamento, Ele ouve o nosso pensamento, Ele ouve o nosso coração, Ele nos entende, porque Ele é que nos projetou, que nos fez. Então, não se preocupe. O meu papel e o seu é colocar os joelhos no chão, é clamar a Ele, é buscar a Ele. E Ele nos responde, segundo o desejo do coração dEle. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui para você, para mim, para cada um de nós, nesse ano que se inicia. Muitas coisas vão acontecer nesse ano. Muitas coisas boas e muitas coisas que também não são boas. Mas o nosso dever é buscar o Senhor, independente se nós temos força ou não, se sai a voz da nossa boca ou não. O importante não é a nossa voz saindo. O importante é o nosso derramamento do nosso coração ao nosso Senhor. E o mais importante é saber que nós temos um Deus vivo, que conhece o coração, que conhece o pensamento e que nos atende, que nos responde e nos atende conforme o desejo do coração dele. É essa mensagem que eu deixo aqui para você, para mim e para cada um de nós, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.